Cemitério de Nova Iguaçu. A imprensa necrotério brasileira brincou tanto com a morte que acabou morrendo. O jornalismo profissional, ético, morreu. Se serve de consolo, o jornalismo morreu no mundo. A imprensa enforcou a credibilidade para dar vida à imprensa militante ideológica. A lápide "Aqui jaz o jornalismo", aqui está enterrado o jornalismo, foi colocada exatamente naquele dia daquela entrevista no Jornal Nacional do candidato ex-presidiário Lula, onde o William Bonner disse com todas as letras que o ex-presidiário não devia nada à justiça. Ali, definitivamente, o jornalismo. É fato que a imprensa já estava dando sinais de uma doença grave há muitos anos. Ao longo dos anos, ela já dava alguns sinais que ela estava ficando mais militante do que atendendo aos preceitos, conceitos do jornalismo. Os sintomas foram se agravando a partir de 2018. Eu vou ressaltar, Lula não foi inocentado. O ex-ministro Marco Antônio Melo já disse isso. A única coisa que aconteceu é que pegaram o processo do Lula, colocaram, que estava lá em Curitiba, colocaram dentro de uma mala e despacharam para Brasília. Nesse meio tempo, liberaram ele para ser candidato a presidente. E a gente está tendo que aturar esse cara na campanha eleitoral. Entre os graves sintomas da morte do jornalismo está a perseguição à Jovem Pan, que ganhou muita popularidade e cresce a cada dia a audiência. Jornalistas que deveriam estar defendendo a liberdade de expressão são os algozes. Eles exigem que o YouTube tome providências, eles exigem até que a justiça tome providências. O maior absurdo. A Jovem Pan faz jornalismo e não persegue ninguém. Mas jornalistas mortos-vivos, sem audiência e cheio de inveja, insistem em perseguir a Jovem Pan. Como sempre, o castigo vem a cavalo. Agora, na Nicarágua, Daniel Ortega tirou do ar a TV CNN. E aí acendeu todas as luzes de preocupação da imprensa brasileira. Afinal, Lula falou que vai regular a imprensa e as redes sociais. Quando um candidato a presidente diz regular, é bom ficar bastante preocupado, porque Ortega deve ter dito lá na campanha eleitoral dele a mesma coisa. Engraçado que na minha época de estudante de jornalismo me foi apresentado o Ortega com uma narrativa belíssima da esquerda. E eu comecei a admirar, ele tem que ser o presidente da Nicarágua, ele tem que salvar a Nicarágua da ditadura, isso e aquilo. E hoje eu vejo o Ortega perseguindo freiras e padres. Não é só a CNN. Ele está indo muito mais longe. E é nessa hora que eu faço um questionamento à imprensa. Por que só o nosso presidente defendeu esses padres e essas freiras na ONU? E o Papa até agora não fez nenhum pronunciamento. Esse é um questionamento muito sério que a imprensa, quando executa o seu papel, ela vai lá e pergunta
no Vaticano o porquê dele não estar tomando uma atitude. Todos os presidentes usaram seus discursos na ONU. O Lula, a Dilma, e tem uma história curiosa do Lula, que deveria estar sendo lembrada pela imprensa. O Lula, na época da reeleição, ele fez o discurso na ONU e depois fizeram um vídeo editado utilizando os aplausos que foram para o secretário-geral da ONU, colocaram no vídeo do discurso do Lula para insinuar que o Lula foi muito aplaudido na ONU, o que não foi verdade. A imprensa parou de questionar. Essa era uma das funções de todo jornalista, questionar e apresentar os dois lados de um fato, ou os múltiplos lados que esse fato pode ter. Analisar, apresentar pessoas que possam colocar diferentes pontos de vista. Isso não acontece. A imprensa parou de questionar. E quando ela questiona, é sempre duramente apenas de um lado. Não é assim que funciona o jornalismo. O jornalismo deve mostrar os dois lados de um mesmo fato. Deve apresentar pessoas que possam oferecer o contraditório em relação àquele fato. Hoje virou uma lambança o jornalismo. Misturam opinião com notícia, inventam palavras, a economia despiora. Tudo para transformar uma notícia positiva em negativa. Usam e abusam de adjetivos, misturam opinião com notícia, não questionam, buscam entrevistados com a mesma linha ideológica. Eu não busco entrevistados que pensem diferente, com opiniões diferentes. É sempre na mesma linha ideológica. Isso tira a oportunidade da reflexão do leitor, do espectador em relação àquele fato. O pior dessa história é que no meio de tantas fake news, a imprensa abriu mão de um papel importantíssimo. Hoje, a velha imprensa, essa tradicional, rádio, jornal, TV, revista, eles poderiam estar fazendo um brilhante trabalho, né, de apuração, mostrar os dois lados dos problemas, colocar opiniões diferentes e verificar se aquilo realmente é verdade. Mas eles abriram mão disso para fazer militância. E assim eles estão matando o jornalismo. E isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. A perda de credibilidade é tão grande que a TV Globo está fazendo uma campanha mostrando para as pessoas como é o trabalho de um jornalista. Eu sugiro que vocês prestem bastante atenção, especialmente em uma frase que, se não me engano, foi dita pelo William Bonner. Desconfiar. O jornalista, nós jornalistas somos treinados a desconfiar sempre, porque a gente busca a verdade dos fatos. Então, essa sugestão, né, essa tarefa do jornalista, eu proponho que você, que consome notícia em rádio, jornal, TV, da velha imprensa, desconfie também de tudo que eles estão enviando para vocês. Eu desconfio sempre. Vamos apresentar algumas situações para vocês começarem a desconfiar. Vamos colocar aquele caso, né, da morte da Marielle e da facada do Bolsonaro. Eu, na época, quando foi noticiada a facada do Bolsonaro, eu fui assistir o Jornal Nacional e fiquei chocada com a cobertura. Foi uma cobertura extremamente fria, apresentaram um fato como se fosse quase que uma coisa corriqueira. E não repercutiram durante a semana. No dia colocaram os outros presidenciáveis para falar e eles falaram assim com aquela cara de eu tenho que falar. A vontade deles não era nem falar nada sobre aquilo. Mas já apresentaram que o cara era ex-militante do PSOL, já apresentaram a nota do PSOL, ou seja, foi feito tudo
E aí, tipo, com uma pressa de sepultar o caso e tocar o barco. Tanto é que depois começaram a dar voz a pessoas que começaram a dizer que o Bolsonaro, que até então as pesquisas apontavam que iria perder para todos os candidatos, ele começou a crescer por causa da facada. Como se a gente não estivesse assistindo que o Bolsonaro estava sendo seguido por milhares de pessoas, inclusive em Juiz de Fora, o local em que ele recebeu a facada. Ele estava rodeado de milhares de pessoas. E é engraçado as pesquisas, né? De novo, elas estão dizendo que ele perde. Lá em 2018, ele perdia para todo mundo. E ficou provado que aquilo foi uma grande mentira. Como é desproporcional. A cobertura da morte da Marielle. Gente, Marielle era uma vereadora. Ela não tinha uma expressão nacional. A vida dela, a carreira dela estava mais ligada à nossa capital, aqui do estado do Rio de Janeiro. Até para Nova Iguaçu, assim, ela não tinha uma expressão. A gente, inclusive, nem conhecia ela. Sobre a bandeira dela, contra a homofobia, por ser uma pessoa que veio de uma comunidade pobre, de uma favela, né? Porque ela é de origem negra, né? Gente, essa bandeira tem milhares de candidatos, inclusive da esquerda, espalhados pelo Brasil com a mesma bandeira. Agora, ela era vereadora. Se ela fosse uma deputada federal, ela teria uma expressão nacional. Não estou querendo, por gentileza, diminuir, desfazer, sabe, da morte de Marielle. Foi bárbara, foi atroz, tem que ser condenada, os culpados têm que pagar pelo crime. Eu não estou questionando isso, eu estou falando em termos políticos. E todo o meu respeito à família, o sofrimento dessa família, porque realmente foi uma morte absurda. Mas ela não tinha expressão nacional. Eis um fato. E a imprensa teve uma cobertura absurda, totalmente diferente da facada que Bolsonaro levou. As agências checadoras de fake news, todas delas também foram atingidas pela militância de esquerda, então não dá para a gente tentar descobrir se um fato é verdade ou não. Eles realmente estão maquiando muitas coisas, não dá para levar em consideração. É lamentável, porque poderiam de fato fazer um trabalho interessante. Eu fiz um curso de fact-check há uns anos atrás, oferecido por uma universidade americana, era um curso online, e uma dessas empresas checadoras tinha um dos representantes dessa empresa que dava as aulas para gente. E aí contam um fato, né, que foi o impeachment da Dilma. Eles disseram que a gente talvez quisesse montar uma empresa de fact-checking, nós jornalistas, teríamos que ter estratégias de marketing. Qual foi a estratégia de marketing deles? Foi fazer um levantamento de todos os processos dos deputados federais e colocar nas redes sociais. Eles tiveram um compartilhamento absurdo com aquilo. E a pessoa lá dessa empresa checadora que estava dando aula pra gente, colocou como um grande estratégia de marketing, que eles ganharam muita popularidade e tal. Mas cá entre nós, tinha também uma estratégia política ali em desmoralizar o Congresso para ajudar a Dilma, né? Para mostrar assim, olha, gente, que moral esses caras têm para expulsar a Dilma. A verdade é que os deputados estavam atendendo um pedido do povo brasileiro. E o povo tinha que contar com aqueles deputados, ficha suja ou não. Agora, o povo depois, nas eleições de 2018, penalizou muito desses candidatos que tinham processos na justiça. Eles perderam. Então, cada coisa a seu tempo. Naquele momento,
Era a vez da Dilma, depois os deputados. Vamos agora ao caso dos familiares do Bolsonaro. Imagina, coloca você no lugar. Então, um homem tem 3 ex-mulheres, essas mulheres depois casam com pessoas que a gente não sabe se são ricas, se são pobres, mas que têm também seus bens. E aí junta isso, pega a sua mãe, pega seus tios, pega um monte de gente da sua família e diz, olha, aqui, a fortuna que eles acumularam e tal. Mostra tudo isso na televisão, no jornal, na rádio. Cabe a você desconfiar dessa matéria. Por que não estão fazendo a mesma coisa com o outro candidato, com o ex-presidiário? A família como que ele fez uma fortuna? A mulher dele, o pessoal faz piada que era vendedora do Avon, mas é uma piada, é uma figura de linguagem. Mas como que ela tinha tanto dinheiro? Se ela era uma dona de casa? Os filhos, por que não estão apresentando do mesmo jeito, na mesma proporção, na quantidade de matérias que estão sendo feitas em torno dos familiares do presidente? Até nos debates estão colocando isso, mas não tem um jornalista sequer que faça essa pergunta ao Lula. Seus filhos, sua ex-mulher, a fortuna que acumularam. E o pior, ele foi condenado por corrupção por vários juízes. Como que os jornalistas não fazem esse questionamento? Deveria estar fazendo esse questionamento nos debates. E observem também como estão colocando mulheres. Por quê? Para depois transformá-las em vítimas? Quando algum candidato responde de uma forma grosseira? Gente, volto a afirmar. As mulheres que vão para esses debates, elas são jornalistas. Esqueçam o gênero. Se ela fizer uma pergunta mal criada e tiver uma resposta mal criada, é assim mesmo. Você sabe aquele caso da Vera Magalhães, né? Que ela bateu boca com um deputado estadual em São Paulo? O que observei ali? Era uma briga de homem e mulher, um bate-boca, sabe? Uma coisa até um vexame total. Olha, eu acho que a Vera, quando ele veio fazer alguns questionamentos, ela deveria ter pedido licença a ele, olha, eu vou me retirar, eu vou ali trabalhar, você por favor deixa que eu vou trabalhar. Se ele insistisse, chamaria o segurança, mas não trocaria acusações e ficaram os dois batendo boca. Ela inclusive botou a mão no rosto dele. Aí veio o outro jornalista, pega o celular dele e joga longe. Quem cometeu violência foi aquele jornalista da CNN que pegou o celular do outro e jogou longe. O celular é uma peça muito importante para todos nós. Aquele jornalista não tinha o direito de fazer isso. Ele quis lacrar e quis bancar um herói. Não precisava, porque tinha um segurança muito maior e muito mais forte para defender a Vera. E a Vera estava batendo boca. Ela não foi agredida. Eu acho que ela não deveria ter feito aquilo. Inclusive o Douglas também não deveria ter insistido ali num bate-boca com ela, até porque, sabe, tem muita jornalista mulher que fica bancando a vítima. Então não dá, sabe? Não dá para defender, eu não tomo lado de nenhum dos dois nessa questão. Para mim, era um bate-boca horroroso, um espetáculo deprimente. Agora, vamos a um outro fato que eu acho que o William Bonner tem mais é que explicar isso. A Receita Federal está cobrando 18 milhões ao ex-presidiário. 18 milhões. E tem por base o processo que deslocou de Curitiba para Brasília. Essa dívida aí com a Receita Federal diz respeito ao Instituto Lula, à empresa LIUS, a empresa Luiz Inácio Lula da Silva, de palestras. Engraçado que a imprensa até hoje não questionou, cadê um vídeo dessas palestras? Ninguém vê o vídeo dessas palestras que o Lula ganhou uma fortuna? E a imprensa não corre atrás, jornalista tem que correr atrás de tudo.
Por que não correu atrás? Essas palestras ficaram famosas na Lava Jato. Por que não correram atrás disso? Não é incrível essa situação. E aí, né, 18 milhões. Olha, o percentual maior que a Receita Federal cobra é de 27,5%. Então o valor é muito maior. Se a gente arredondar esses 27,5% para 30% que a Receita cobra sobre um determinado valor, e a gente colocar esses 18 milhões como 20 milhões, pensa, a gente pode calcular, sobrou 70% aí de uma grana. Seria algo em torno, mais ou menos, aí, sei lá, acho que em torno ali de uns 60 milhões, acima de 60 milhões. E o Lula declarou lá na Justiça Eleitoral que o patrimônio dele é de 7 milhões e pouco. Explica essa conta que não fecha, Bonner. Explica pra gente, você que disse que ele não deve nada. Olha, já apareceu uma dívida, a dívida da Receita Federal. E aí, Bonner, como é que você explica isso? Ele está devendo. E o processo continua. E por isso que a Receita está cobrando um dinheiro que não foi declarado. A Receita está cobrando quando o dinheiro não é declarado. Porque tem que explicar que dinheiro é esse aí. E está cobrando 18 milhões. Bonner, ficou complicado para você agora explicar essa situação. Por essas e outras, eu parei de ver a velha imprensa. Rádio, jornal, TV, revista, todos da antiga. Quando eu vou ler, eu leio desconfiando muito. Mas eu prefiro ir para o YouTube, eu prefiro ver a Jovem Pan, eu prefiro ver Brasil Paralelo, eu prefiro ver a Revista Oeste, o Jornal Cidade Online e vários outros podcasts interessantíssimos que tem no YouTube. Essa é a minha opção, porque realmente não dá para confiar no material apresentado por essa velha imprensa que matou o jornalismo profissional e substituiu por uma militância ideológica. Você tem mais é que desconfiar sempre. A imprensa não pode pensar por você. Não abra mão do seu lado crítico. Questione a imprensa. A imprensa depende de você, é da nossa audiência. Se a gente começar a cobrar a verdade, a gente começar a questionar esses veículos, é possível salvar. Eu não fico satisfeita, não tenho felicidade nenhuma em dizer que essa imprensa é velha, que ela está caquética, que ela matou o jornalismo profissional. Eu não tenho satisfação nenhuma, até porque eu sou jornalista. Eu quero que tenha muitos e muitos veículos, tenha pluralidade de ideias, que todos possam exercer a sua liberdade de expressão. Mas não pode matar os fatos, não pode deturpar, não pode maquiar, não pode adjetivar absurdamente como tem feito, misturar opinião com fato. Há um espaço para o jornalista dar a opinião dele, mas é importante que o público saiba que ele está colocando a opinião dele. Tem que ser dito isso para o público. Agora a opinião do jornalista fulano de tal, e você vai saber que é a opinião dele. E aí você pode concordar ou discordar daquela opinião, mas é preciso que você saiba que é a opinião daquele jornalista. E é importante também que tenha um outro jornalista que pense totalmente diferente do outro. É assim que a gente consegue formar uma opinião de forma sadia. E é isso que a gente quer. O jornalismo depende da audiência. E o que está acontecendo é o desprezo ao povo, desprezo ao espectador, desprezo ao leitor. Tipo, eles querem tutelar o povo, querem ser pai e mãe. Não, você não sabe, você não consegue entender, então eu vou explicar para você. Não é assim. Olha, nem governo pode ser pai ou mãe, porque estão te tratando como criança, estão te idiotizando, estão te infantilizando. Você é um adulto, você tem que se comportar como adulto e tem que exigir um tratamento de adulto.
respeito. Isso que você tem que fazer. Não aceite o governo como pai ou mãe, porque eles costumam ser padrasto e madrasta. Você tem que cobrar os seus direitos. Pense nisso, questione, não confie. O jornalismo profissional da velha imprensa morreu. O que temos é militância política.